Vamos falar de eleições, porque a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Joinville recebe hoje Luiz Cláudio Gubert, do MDB. A sequência foi feita com base na ordem alfabética dos candidatos ao cargo municipal, cargo executivo municipal. Cada candidato tem até 20 minutos para falar das propostas de governo. Também vai participar desse bate-papo com a gente, com o candidato, nosso comentarista político, o Piara Boschi. Candidato, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan, obrigado pela sua presença. Bom dia, Marcos, bom dia, Diego, bom dia, o Piara, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. É muito bom estar aqui para a gente conversar, mostrar as nossas propostas, as nossas ideias para uma Joinville com mais qualidade de vida. Vamos começar esse bate-papo então, candidato, falando das propostas, né? Caso o senhor seja eleito, uma das medidas é diminuir a estrutura administrativa. Como é que seria isso na prática? A previsão de cortes de secretarias, como é que seria a economia prevista para esse modelo? O tempo que eu tenho de prefeitura municipal, Marcos, me permite afirmar que a estrutura de cargos em comissão, né, você pode e deve, digamos, utilizar e chamar ao serviço nesses cargos os servidores de carreira. Isso por si só já tem um impacto econômico importante, porque o servidor de carreira já tem o seu vencimento, a sua remuneração. E ele vindo ocupar um cargo em comissão, né, ele só acresce alguma vantagem, muitos dos servidores nem vantagem nenhuma, eles vêm simplesmente para colaborar com o governo. Então essa é uma medida muito eficiente que eu tenho visto ocorrer em todos os governos que eu acompanhei. Eu acompanho os governos, eu trabalho no município há praticamente 39 anos. Então, nesses últimos 39 anos, eu estive assessorando ou muito de perto, como no caso do último governo do MDB, do Dr. Udo, ou um pouco mais à distância, todos os governos, mesmo na Câmara Municipal de Vereadores. A Câmara tem uma metodologia de utilizar os servidores de carreira para colocar em funções de confiança. Então, transformar cargos comissionados em funções de confiança, que são aquelas definidas na Constituição como exclusivamente de ocupação por servidores de carreira, traz uma boa economia. E concurso público, né, Marcos? O concurso público para o serviço público é essencial. Serviços como de saúde, educação, assistência social, tem que haver uma permanência, Marcos, do servidor, tem que haver uma transferência de história, né? A excessiva contratação de servidores ou de trabalhadores por tempo determinado, você perde essa conexão, né? Então manter servidores públicos de carreira em cargos em comissão traz toda a história de 20, 30, 40 anos atrás. Nós temos servidores com mais de 40 anos de serviço prestado. Então esse servidor tem um acúmulo de expertise, de conhecimento da máquina pública, do serviço público, que pode sim colaborar muito e eficientizar, né, o serviço, a prestação do serviço, que é o que importa. O que importa é a resposta que nós damos ao cidadão, às pessoas na cidade. O Piara Boschi participando com a gente também. O Piara, bom dia, bem-vindo. Sua pergunta ao nosso convidado de hoje. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville. E bom dia ao candidato Luiz Cláudio Gubert. Prazer falar com o senhor. Candidato, o senhor tem tentado resgatar na sua campanha, nos debates, o legado do MDB na cidade, um legado histórico do MDB, de realizações, de projeção política, mas que também teve alguns ícones, alguns símbolos. E a minha curiosidade é saber, as antigas secretarias regionais, elas voltam no governo do MDB? Bom dia, o Piara, é um prazer falar contigo. Estava recordando aqui com o Marcos, com o Diego, o tempo que nós trabalhávamos juntos lá na Câmara de Vereadores. Tu era mais jovem, eu também, né? Um prazer falar contigo. Veja, Piara, nós temos aí algumas questões que nós vamos tratar no nosso governo, né? A primeira é criar a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar. Eu acho que a área rural de Joinville, o Piara, merece um olhar muito especial.
Nós somos a cidade de Santa Catarina que temos a maior população rural, né, com 27 mil pessoas. E a área rural merece, por parte do governo municipal, um olhar muito especial. E nós vamos procurar, através da criação dessa secretaria, estruturar a assistência ao produtor rural de uma maneira geral e ao turismo rural. Nós temos um potencial que está sendo desenvolvido e que já é realidade em Joinville de turismo rural. As secretarias regionais, que são secretarias, né, que vão fazer o trabalho de zeladoria, de manutenção, por certo, eu penso em reeditar essas secretarias, talvez um menor número, possibilitando também, né, que esses secretários regionais, norte, sul, leste e oeste, possam, junto com administradores por bairros, vamos dizer assim, tratar os assuntos bairro a bairro, né? Nós temos mais de 40 bairros na nossa cidade, o Piara. Então, tratar bairro a bairro, cada um tem sua peculiaridade, cada um tem sua necessidade. Eu tive no Jardim Edilene ontem, nós temos muito a fazer, por exemplo, na nossa Zona Sul. A Zona Sul da cidade, ela é muito carente e merece um olhar também especial. Não que a gente vá dar prioridade, mas vamos dar um olhar muito especial a muitos aspectos da Zona Sul. Então, a possibilidade, o Piara, de nós recriarmos algumas secretarias regionais, por exemplo, Piraberaba. Piraberaba é uma cidade dentro da cidade, a gente todos sabe. O Rio Bonito é uma cidade dentro da cidade. Nós temos que ter administração municipal presente lá. E talvez recriarmos aquelas secretarias da época do Dr. Luiz Henrique da Silveira, em que você levava praticamente toda a estrutura do município dentro da secretaria. E ali nós teremos ou talvez um gerente, ou talvez um secretário, que seja responsável e que ele se comunique com as demais secretarias, com as secretarias mãe, digamos, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação. Eu acho que essa estrutura eu tenho muito facilmente na minha cabeça. Candidato, no seu plano de governo, caso o senhor seja eleito, o senhor tem um projeto de captar recursos para obras que esperam há muito tempo uma solução. E ainda falando, né, do governo do MDB, governo municipal, uma obra que espera uma solução já há muito tempo é a questão envolvendo o Rio Matias. Isso acabou dando muito desgaste, né, ao governo do MDB durante a gestão de Udo Deller aqui em Joinville. Caso eleito, o senhor pretende retomar essa obra? Essa obra tem que ser concluída, Marcos. Nós não podemos admitir que uma obra da magnitude dessa, que é o aumento da capacidade hidráulica do Rio Matias, o conceito ele é muito bom, né? Claro que a execução de uma obra dessas é problemática. Nós não tivemos felicidade na contratação da empresa, ela teve dificuldade técnica, teve dificuldade econômica, né? Está judicializado essa questão, né? Mas sem dúvida nenhuma nós vamos abordar isso de frente, até por uma questão de honra, né? Essa obra começou a ser executada no governo do MDB, do Dr. Udo, e nós vamos sim concluir. O que eu tenho dito, Marcos e o Piara e Diego, é de que nós temos engenharia no Brasil, e a nossa engenharia é muito forte, é muito desenvolvida, é exemplo mundial, né? Nós temos como terminar essa obra usando métodos de execução de engenharia que diminuem muito o impacto que tem essa obra no entorno da cidade, né? Existem obras públicas que são problemáticas de serem executadas. O esgoto sanitário é Marcos. O esgoto sanitário é uma obra incômoda, porque é abertura, você abre vala, você suja a rua, né? A Joinville nós temos um índice pluviométrico muito grande, ou seja, chove muito em Joinville, então nós temos dificuldade de executar esse tipo de obra. Mas com certeza, Marcos, nós vamos vamos resolver essa questão dessa obra do Rio Matias. Falando em obra ainda, candidato, gostaria de falar um pouquinho sobre a questão de pavimentação, né? No governo do MDB, principalmente no primeiro mandato, o prefeito Udo tinha como meta pavimentar 300 quilômetros de rua até dezembro de 2016, por exemplo, lá no primeiro mandato. Depois veio a pandemia e tudo mais, e essa meta não foi alcançada. Caso seja eleito, qual é a meta do senhor
para pavimentação de ruas em Joinville? Olha, Marcos, nós temos um histórico de pavimentação nos governos do MDB muito positivo. Os últimos 4 anos do governo do Dr. Udo, ele pavimentou 55 quilômetros na cidade. O prefeito Adriano está chegando a 30 e poucos quilômetros ano, né? 126, 25 anos, nos completando aí com 3 anos e pouco, né? A minha meta é realmente asfaltar esse número que você falou. Nós temos 600 quilômetros de vias não pavimentadas. Nós precisamos asfaltar 300 quilômetros. Nós temos que diminuir pela metade. É irresponsabilidade dizer que nós vamos asfaltar todas as ruas. Nem tempo não tem. Porque passa pelo projeto, passa pela licitação, que é um processo burocrático e cada vez demora mais, Diego. Você fazer uma contratação leva 6 meses, isso é uma realidade da burocracia do Estado brasileiro. Então, a minha meta é 75 quilômetros por ano, né? Claro, tem que ter recurso, tem que ter empenho da engenharia, e eu conto com a engenharia dos meus colegas engenheiros da prefeitura, e nós temos um corpo técnico de engenheiros e engenheiras na prefeitura muito fortes, que conhecem muito a cidade e conhecem como executar obras públicas. O Piara Bosque, você? Bom, candidato Gubert, o senhor sempre traz a questão dos bons momentos do MDB. A gente destaca bastante isso, mas a última gestão do MDB, do qual o senhor participou com o Udo Deller, ela não terminou bem avaliada e não conseguiu levar o seu candidato, o Fernando Crelin, em 2020, ao segundo turno. O que o senhor tem a dizer ao joinvilense que pode fazer diferente do que sempre marcou o MDB? O Piara, veja, eu não quero ser diferente do MDB, eu quero seguir o legado deixado nos 34 anos dos últimos 50, o Piara. O município de Joinville, a cidade de Joinville foi governada por MDBistas, né? Joinville, eu tenho dito, é o que é porque o MDB ajudou a governar essa cidade esse tempo. Só durante 3 mandatos foram governados por partidos que não foi o MDB. O último governo do MDB, ele aparentemente, eu diria assim, saiu mal avaliado. Mas nós tivemos o maior investimento em saúde, o Piara, nunca antes feito aqui na cidade de Joinville, no governo do Udo Deller. A saúde estava muito bem, robusta. Nós sempre aplicamos 38% em saúde, né? O governo atual aplica no máximo 30%. Né? A educação, nós ganhamos muitos prêmios em educação. A educação foi aquinhoada no governo do Dr. Udo com muitos prêmios. Por quê? Porque teve competência na gestão, né? O próprio Hospital Municipal São José... O Hospital Municipal São José, o nosso Zequinha, é um patrimônio público municipal. Nós temos que tratá-lo como tal. O único município em Santa Catarina, o Piara, que tem um hospital municipal, somos nós. É o único município que tem coragem de ter um hospital geral e de referência, diga-se de passagem, né? Então, e isso foi tratado com muito zelo pelos governos do MDB, em especial do último governo. Nós tivemos, claro, na zeladoria alguns problemas, nos problemas na iluminação pública, mas pergunte quanto que tem de COSIP hoje acumulada nos cofres do município, Piara, e nós não temos uma iluminação pública eficiente. Hoje nós não temos nem contratado uma empresa de iluminação pública. Nós temos um contrato meio de emergência aí de 5 milhões de reais para fazer algumas coisas. Então, eu não tenho problema nenhum, Piara, de dizer que eu quero sim seguir os passos de Luiz Henrique da Silveira, de Fitch Freit e de Udo Deller, porque nós fizemos muito bem para essa cidade e vamos continuar fazendo. Eu estou há muitos anos militando no MDB, fui secretário municipal do MDB no governo do Marco Tebaldi, quando ele herdou o mandato do Dr. Luiz Henrique, quando ele foi de novo para a reeleição com o Rodrigo Borno como vice, que era do MDB, governou o tempo inteiro com secretários do MDB. Então,
Claro que nem todo governo dá certo, nem todo governo sai bem avaliado. Mas isso não quer dizer que o governo não fez o dever de casa. Pode ser que tenha tido algumas falhas, e isso é normal, mas que sim, o MDB do último governo, como diria aquele cubano, a história vai mostrar isso, Piara, que o doutor Udo fez um grande governo. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre a área econômica. Quais são as propostas, ou a principal proposta do senhor para fortalecer pequenos e médios negócios e atrair mais empresas, novas empresas aqui para a cidade de Joinville? A desburocratização, Marcos, é fundamental. E eu conto com a tecnologia da informação para isso, Marquinhos. Eu acho que é através da informatização, né, de trazer a tecnologia, inclusive agora, modernamente, a inteligência artificial para dentro do serviço público, né, valorizar a autodeclaração. Nós temos que colocar confiança, nós temos que acreditar no empresário, no empreendedor. O serviço público, a administração pública, ela não pode tratar o empreendedor micro, médio, grande empreendedor, industrial, comerciante, prestador de serviço, como se ele fosse um adversário do serviço público. Muito ao contrário. Quem gera renda, quem gera capital, quem gera emprego, quem gera imposto é o empreendedor. Então nós temos que acolher o empreendedor, nós temos que acolher aquele que quer empreender na cidade, desburocratizar, facilitar a vida. Eu tenho dito sempre, Marcos, que o município, a Prefeitura Municipal de Joinville, a administração municipal, ela não pode atrapalhar quem quer empreender na cidade. E aí a gente vai montar uma equipe, vai chamar a CDL, a Jorpem, a CIG, né, a Comac, né, o trade turístico, né, o Convention Bureau. Vamos remodelar, vamos recriar, não, mas vamos colocar em funcionamento aquele Conselho de Desenvolvimento de Joinville, que o doutor Luiz Henrique sempre batia muito, e trazer soluções que o empresariado, o microempresário, o pequeno empresário, o grande empresário possa contribuir. O Piara Boschi, sua pergunta, por favor. Bom, candidato, eu perguntei aos demais entrevistados aqui na Jovem Pan sobre o futuro de Joinville. A gente percebe o aumento populacional da cidade. Nos últimos 20 anos, mais de 200 mil pessoas a mais. É mais que uma Criciúma nos últimos 20 anos. E apontando para que Joinville vai chegar a 1 milhão de habitantes e precisa se preparar para isso desde já, para não chegar de forma desorganizada, de forma que piore a qualidade de vida dos joinvilenses. Como é que o senhor vê esse planejamento futuro dentro da sua gestão? Ótimo. Eu acho que o Piara, Joinville tem que voltar a pensar grande. Joinville tem que mostrar a sua força. O prefeito de Joinville tem que ser um líder regional. Ele tem que trazer os demais prefeitos da região, né, sob a sua liderança, para buscar soluções que são responsabilidades do governo federal e do governo estadual, em especial do governo federal. Você veja a BR-101, a BR-280. A região não pode, o prefeito de Joinville não pode se isentar de ser o líder para buscar a duplicação dessas BRs, a triplificação da 101, né? Nós temos uma questão básica aqui, que é estruturante, o Piara, que são as nossas marginais, né? Joinville não consegue que a concessionária termine as marginais. Nós não temos marginais, nós estamos todas interrompidas. Você entra na marginal, sai na BR, entra na marginal, sai na BR. Nós não temos acesso através de alças que poderiam facilitar muito a entrada e a saída da cidade nas três entradas, na Otto Karderfel, na 15 e lá mesmo em Piraberaba. Então, Joinville tem que ser protagonista para enfrentar isso, né? Eu gostaria de poder dizer para você que eu não queria ver Joinville
não gostaria de ver Joinville com 1 milhão de habitantes, mas isso nós não temos como controlar, né, o Piara? Até porque nós temos pleno emprego, qualidade de vida excelente. Joinville é uma cidade, além de bonita, acolhedora, tem muita empresa, né? É um chamariz nacional. Santa Catarina como um todo, né, o Piara? Nosso estado é um estado realmente que fez o dever de casa durante os últimos anos e realmente está colhendo isso. Então nós temos obras estruturantes que nós temos que ter. A questão dos serviços públicos, né, o Piara? Nós temos que realmente construir outras unidades de saúde, né, hospitais, né? Temos que contar com a colaboração, tem que contar com o apoio do governo do estado e do governo federal para isso, para nós fazermos esse enfrentamento. Na assistência social, nós temos que buscar uma solução urgente para as pessoas em situação de rua, né? Qual é a solução? Nós temos várias. Com certeza não é a internação compulsória, não é mandar embora daqui, é tratar essas pessoas como pacientes. Alguns são dependentes químicos. O dependente químico tem que ser tratado como uma pessoa que precisa de assistência médica, precisa de assistência na saúde mental, né? Então, todas essas questões que são estruturantes e que vêm com o crescimento da cidade, com o aumento populacional da cidade, tem que ser enfrentada pelo prefeito, mas de maneira macro, né? E o governo federal e o governo estadual, eles têm obrigação para com Joinville. Joinville é uma produtora de bens, de serviços, geradora de impostos. Nós não podemos ser, como diria Luiz Henrique da Silveira, a quinta roda da carroça. Candidato, nosso tempo terminou. Obrigado pelo bate-papo esclarecedor com o ouvinte da Jovem Pan Joinville. Mas agora que ficou bom. E toda a equipe. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado à Jovem Pan, muito obrigado aos ouvintes, obrigado Marquinhos, obrigado Piara, foi um prazer falar contigo. Obrigado, Diego. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe. Obrigado, candidato Piara. Muito obrigado. Amanhã a gente volta a conversar sobre política.